Fala, meus queridos amigos e companheiros aqui do canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente eu quero acreditar e crer que sim. Como sempre, para mim é uma honra e é também uma grata satisfação estar aqui com vocês. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado aí pelo teu carinho, obrigado também pela sua audiência. Mas se você está passando por aqui agora e está conhecendo o trabalho agora, bom, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você quiser fazer a sua inscrição, basta tão somente você apertar aí o sininho e programar ele para que assim você possa receber todas as notificações do canal. Fazendo isso, você vai ser sempre abençoado ou abençoada com uma oração ou com a ministração da palavra de Deus, se assim você preferir, ok? Também te peço um favor especial. Eu peço para que nesse momento você deixe o like aqui no vídeo. Sim, o like é importante, porque agora o YouTube ele praticamente exige que o vídeo ele tenha um certo número de like, um número alto de like. Porque daí a própria plataforma vai entender que as pessoas estão gostando do vídeo. E uma vez que a plataforma entende que as pessoas estão gostando do vídeo, a própria plataforma então se encarrega de enviar esse vídeo para outras pessoas. Também te peço para que você possa compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama. Sendo assim, vamos então agora para a leitura do Santo Texto da Palavra de Deus. Vamos lá? O texto que nesse momento eu quero compartilhar com você hoje, ele se encontra no livro de Marcos. Marcos capítulo de número 1 e versículos de número 17 e 18 apenas. Amém? Sendo assim, vamos então direto ao ponto. Vamos para a leitura do Santo Texto da Palavra de Deus. O texto diz exatamente assim. Marcos capítulo 1 e versículo 17 e 18. O 17 diz assim: E Jesus lhes disse: Vinde a mim, e eu vos farei que seja pescadores de homens. Ao 18: E deixando as suas redes, logo os seguiram. Somente até aqui. Como vocês puderam observar, eu acabei de fazer a leitura aí de um texto da Palavra de Deus para vocês. Mas antes que eu venha explicar o texto, antes que eu venha extrair do texto as revelações do céu para a sua vida, primeiro, é claro, eu tenho que explicar um pouco do contexto da história. E ao estudar a Palavra de Deus, eu comecei a fazer alguns questionamentos. E um dos questionamentos que eu mesmo me fiz foi exatamente esse aqui. O que levou um ser, o que levou uma pessoa como Jesus a vir até a terra, a descer na terra? Jesus, quando ele veio à terra, Jesus, quando ele veio até aqui, ele veio com um propósito, ele veio com uma missão. Que missão era essa? Pegar o homem que estava afastado de Deus, que estava afastado do Pai por conta de seus pecados, e trazer o homem de volta a Deus. Mas por que o homem estava afastado de Deus? Por que a humanidade havia se afastado de Deus? Bom, a resposta para esta pergunta é muito simples. Se você pegar o livro de Gênesis e começar a estudar ele, começar a ler e meditar nele, você vai ver que Deus, ele cria a terra, cria os animais, e depois Deus vai e cria o homem, cria Adão, cria Eva. Aí Deus vai, pega eles e coloca eles ali num jardim muito bonito, um jardim por nome de Éden. Só que aí Deus, além de dar tudo para eles, Deus ainda coloca uma restrição para eles. Olha, tudo aquilo que tem aqui, claro, é de vocês, mas tem uma árvore que vocês não devem tocar, tem um fruto que vocês não devem comer. Aí então Deus vai, deixa eles a sós. Só que aí Satanás, de uma forma astuta, ele observou aquela cena. Então Satanás astutamente vai e entra na história. Ele entra na história de que jeito? Ele se apodera de uma serpente. Então ali ele começa a falar com a Eva. E então ele começa a envolver a Eva, dizendo que se a Eva comesse do fruto proibido, que era do conhecimento do bem e do mal, ela se tornaria igual a Deus, se tornaria como Deus. Então a Eva cai no pecado, a Eva vai e se alimenta do fruto. Semelhantemente, Adão, quando se aproxima dela, também comete o mesmo erro, cai no mesmo erro. Então eles comem do fruto proibido. E ao comer do fruto proibido, meus amigos, tanto Adão quanto Eva abriram espaço para que o pecado pudesse entrar no meio da humanidade, no meio da raça humana. E agora, meus amigos, vocês vão observar o seguinte aqui juntamente comigo, que eles vão começar a pagar o preço pelo pecado que eles cometeram. Você vai ver o quê? Que Eva, ela começa a sentir dor ao ter filhos. Adão agora vai ter que começar a trabalhar. E a serpente, por sua vez, agora vai se rastejar ao chão. Porém, o diabo, Satanás, também recebeu aí a sua sentença. Que sentença foi essa?
E disse Deus para ele: olha, um dia vai nascer um da semente da mulher que vai esmagar a tua cabeça. Pois bem, anos se passam, tempos se passam e o homem começa a se multiplicar sobre a face da terra. E ao se multiplicar sobre a face da terra, o homem continuava pecando, o homem continuava errando, continuava se afastando aí da presença de Deus. Só que aí você percebe que ao longo da história Deus começa a fazer alguns testes. Deus começa a levantar alguns homens na intenção de fazer com que a humanidade se aproximasse dele. Só que aí deu errado. Por quê? Porque os homens que Deus havia levantado, eles começaram a errar, eles começaram a falhar também, porque eram homens, porque eram pecadores. E aí então, Jesus resolve agir. Então ele vai e fala para o pai: pai, está na minha hora, agora eu vou descer, eu vou trazer de volta toda a sua criação. Mas para Jesus vir até a terra, Deus teve que escolher um casal. E tempos depois, Jesus vem até a terra. Jesus chega até a terra para cumprir a sua missão. Jesus agora está na terra. Jesus agora cresce como uma criança normal. Jesus agora vai passar pela sua adolescência. E logo ao chegar na sua fase adulta, então é chegado o momento dele começar a agir. Em um determinado dia, Jesus vai até uma pessoa bastante especial, com o objetivo de ser batizado, para que se cumpra nele a vontade do Pai. E então, Jesus é batizado por João Batista. Mas tempos depois, você observa o seguinte, que o próprio Espírito Santo pega o nosso mestre e leva o nosso mestre até o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ser tentado pelo diabo e vencer a tentação, Jesus vai e descansa um pouco, se alimenta um pouco. Logo depois daqueles dias começa a grande jornada de Cristo. E uma das primeiras coisas que Cristo faz aqui nessa terra é o que? É escolher para si discípulos, pessoas escolhidas que irão ajudar o nosso mestre a cumprir a sua grande missão. Então, meus amigos, como vocês acabaram de ver, acabaram de observar, eu acabei de chegar, eu acabei de pousar no exato ponto, nos versículos onde nós acabamos aqui, há instantes atrás, de fazer a leitura. Então agora, meus amigos, já que eu expliquei a vocês resumidamente todo o contexto da história, é chegado o momento de eu explicar o texto que foi lido aqui. Bom, qual é a explicação? Jesus chega até estas mesmas pessoas e ali faz uma proposta para eles. E que proposta é essa? Jesus chega até a eles e diz exatamente assim: vinde até a mim, e eu vos farei que seja pescadores de homens. Então, sem pensar duas vezes, a partir daquele exato momento, eles aceitam o convite que é feito por Jesus. Então, eles deixam de ser simples pescadores para se tornarem pescadores de homens. E ao meditar acerca da palavra de Deus aqui em casa, o Espírito Santo então tomou meu coração. E eu comecei a fazer aqui algumas anotações. E ele falou algumas verdades que eu quero repassar para vocês. Vamos lá então? A primeira verdade que eu quero que você saiba é que quando Jesus escolhe alguém, ele jamais vai olhar para a aparência de alguém. Bom, que base eu tenho para falar sobre isso? Vocês sabem que a nação de Israel, ela queria um rei. Aí Deus vai e dá um rei para eles. Um rei por nome de Saul. Tudo começou bem, mas Saul começou a andar errado. Saul começou a fazer bastante coisas erradas que entristeceram o coração de Deus. Agora, Deus não está mais querendo o rei Saul como aquele que seria o cabeça humano de Israel. Agora, Deus estava querendo dar para Israel um novo rei, um substituto. E esse rei era esse mesmo, esse menino por nome de Davi. A palavra de Deus diz que um profeta chega até a casa do pai dele por nome de Jessé. Esse profeta, é claro, é o profeta Samuel. Aí ele chega até diante daquela casa e vê aquele monte de jovens garotos, tudo forte, tudo bonito. Aí ele vê um que é forte, que é musculoso e que é grande. Aí então ele pensa exatamente assim: olha, diante dos meus olhos está aí aquele que será escolhido por Deus. Aí Deus, ele começa a falar ao coração do profeta e dizendo exatamente assim: Samuel, Samuel, não olhe para a aparência, porque o homem só vê aquilo que está diante dos teus olhos, mas eu, o Deus Todo-Poderoso, olho para o coração do homem. Eu sei que agora muitos devem estar se questionando exatamente isso, devem estar se perguntando assim: o que esta mensagem tem a ver com a minha pessoa? Bom, basicamente, meus amigos, ela tem tudo a ver. Ao escolher você, Deus não olha para a tua aparência, não. Deus olha para dentro do teu coração, Deus olha para dentro do caráter. Agora eu estou falando com pessoas que são menosprezadas por conta de sua aparência. Agora, esta palavra aqui é para você que se sente menosprezado.
Esta palavra aqui é para você que se sente rejeitado pelas pessoas. Eu sei que isso é doloroso, eu sei que isso não é legal, eu sei que isso não é bom, eu sei que isso pode até gerar traumas dentro do teu coração. Talvez você está aqui e está traumatizado, por quê? Porque os seus familiares te deixaram de lado. Talvez você está triste porque a pessoa que você queria te menosprezou. Quando Deus escolhe alguém, Deus não está se importando se essa pessoa é rica, se essa pessoa é pobre, se essa pessoa tem poder financeiro ou não tem, não importa. Deus escolheu você, Deus conta com você. Eu já disse isso em outras mensagens aqui no canal. Você não nasceu simplesmente por nascer. E qual é a base bíblica que eu tenho para falar isso? É muito simples. Abre aí a tua Bíblia no livro de Jeremias, logo no primeiro capítulo. Logo nos primeiros capítulos você vai ver Deus falando com um garoto, com o menino Jeremias. E uma coisa que Deus falou com Jeremias me chama muita atenção. O que Deus falou com ele foi exatamente isso. Ele disse assim: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Jeremias, eu já te conhecia. Talvez você está com dor na sua alma porque te esqueceram, porque te menosprezaram pela tua aparência. Mas estou aqui em nome de Cristo para dizer a você: pode um homem te esquecer, pode um homem te menosprezar pela tua aparência, mas Jesus não te menospreza, Jesus não te deixa, Jesus não te abandona. Ele não abandonou a mim. Você acha que ele vai abandonar você? Não, Jesus é fiel e Jesus conta com você. Vamos lá então, vamos continuar. Qual é a segunda verdade que eu tenho para passar para você acerca da palavra de Deus? É que todo pescador, ele sempre vai receber instrumentos bastante especiais. Meus amigos, assim como um pescador aqui na terra, ele tem aí a sua vara e o teu anzol para buscar o peixe no mar, logo, na linguagem espiritual eu também entendo que assim como nós fomos escolhidos por Deus, nós também iremos receber de Deus, nós iremos receber de Jesus instrumentos bastante especiais. Mas eu sei que deve haver um questionamento aí na mente de alguns, mas como assim? Que instrumentos é esse que eu posso receber de Deus, que eu posso receber de Jesus? Bom, um instrumento que você pode receber, claramente eu posso ver que são os seus dons espirituais. E eu sei que você deve estar se perguntando aí, qual é o meu dom? Qual é aquilo que Deus colocou no meu coração? Eu sei que muitos são escolhidos por Deus para ministrar, outros são escolhidos por Deus para louvar e assim por diante. Eu quero dizer a você que Deus conta com você, Deus quer usar você, mas como é que você vai fazer para descobrir o dom que é dentro de você? Bom, é muito simples, é só você se aproximar de Deus, como eu falei em outro vídeo, é só você começar a se esforçar, é só começar a falar para Deus, a pedir para Deus uma orientação, assim como Ele fez comigo. Por exemplo, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de livros, eu sempre gostei de ler, mas aí eu acabei percebendo que o próprio Jesus Cristo colocou dentro de mim um dom especial, que é ministrar a palavra de Deus. E talvez esse possa ser o teu caso. Talvez você recebeu de Deus aí esse dom de ministrar, de falar com as pessoas. Talvez você recebeu esse dom. Talvez você se identifica com a música. E é muito alta a probabilidade de você ter dentro de você um dom especial, um dom do louvor. Então eu te dou esse conselho. Vá atrás, invista nisso, entendeu? Ensaia. Aí você pode se perguntar para si mesmo, mas a minha voz não é tão boa. Não se preocupe. Eu já disse em outro vídeo, mas eu digo de novo. O Senhor Deus é aquele que capacita. Mas para que você possa ser capacitado, primeiro você tem que demonstrar a vontade. Em outras palavras, você tem que ler a Bíblia. Você tem que praticar a leitura. Ainda que você no começo, no início, não entenda nada. Mas deixe com que o dom que Deus colocou dentro do teu coração venha crescer dentro de você. Invista em você, invista nos seus dons, invista nas armas que o Senhor Deus colocou dentro de você. Porque essas mesmas armas serão utilizadas para que você possa ganhar muitas almas no reino dele, para que você possa ser um grande instrumento nas mãos dele. Então não tenha medo de começar, não tenha medo, como sempre tenho falado aqui em casa e aqui no canal também, não tenha medo de dar o primeiro passo. Uma coisa eu aprendi, dá o primeiro passo, que eu te garanto que o próprio Deus em pessoa te dará o chão para você pisar. Então você não deve temer, você não deve ter medo, você deve simplesmente começar e acreditar. Porque eu sei de uma coisa, o Espírito Santo de Deus é quem capacita. E eu sou a prova disso, eu sou a prova real disso.
Amém? E o meu recado para você é exatamente esse. Pegue o seu dom, invista no seu dom. E eu te garanto que você não vai se arrepender. E mais, você vai ser um grande instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso nessa face da terra. Ok? Vamos lá então. Qual é a terceira verdade que está contida aqui? Qual é a terceira verdade que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração? Bom, a terceira verdade é exatamente essa daqui. Na imensa maioria das vezes, os peixes estão bem ao nosso lado. Talvez você não se ligou, talvez você não notou, mas uma coisa eu vou falar para você. Espiritualmente, o que são os peixes? O que são os peixes no meio do mar? Bom, os peixes no meio do mar nada mais é do que as pessoas que estão nesta terra. Mas eu me refiro às pessoas que ainda não tiveram um real encontro com Cristo. Eu estou automaticamente me referindo às pessoas que ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Mas para que elas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que usar os nossos dons, usar as nossas armas, como eu acabei de falar para você. Aí eu sei que muitos começam a aprender a palavra de Deus, muitos começam a crescer no reino de Deus, e aí muitos começam até a dar uma viajada, né? No sentido de querer ir viajar para fora do país e ministrar para fora do país. De fato, o nosso Deus, ele pode até fazer isso, ele pode pegar você e pode levar você para fora do país, ele tem o poder, ele é o Deus impossível, está lá no livro de Lucas capítulo 1 e versículo de número 37. Mas o que eu quero que você aprenda, o que eu quero que você entenda, é que os primeiros peixes, na verdade, eles estão bem ao nosso lado. Mas quem são os primeiros peixes? Bom, os primeiros peixes, as primeiras almas que nós temos que resgatar para Cristo são o quê? São os nossos familiares, são aquelas pessoas que estão ao nosso redor, são nossos amigos de escola, são nossos amigos de faculdade, são aquelas pessoas que estão aí sedentas por algo novo, sedentas por algo que ainda não viveram, porque existem muitas pessoas que experimentaram todo tipo de coisa, mas infelizmente elas ainda não experimentaram a vontade de Deus nas suas vidas, não tiveram um encontro com Cristo. Mas para que essas pessoas possam ter um encontro com Cristo, nós temos que usar as nossas armas, como eu acabei de falar para você. Nós temos que dar bons exemplos, nós temos que ser um bom exemplo na escola, temos que ser bom exemplo na faculdade, temos que dar exemplo aonde quer que a gente for, aonde quer que a gente coloca a planta dos nossos pés. Então eu digo uma coisa a você, talvez você está me assistindo aqui e você está lutando pela salvação do seu familiar, talvez você esteja lutando aí pela salvação do seu amigo de escola, de faculdade. Mas eu digo uma coisa a você, eu sei que o momento pode não estar sendo fácil para você, mas ainda que não seja fácil para você, eu digo para você, não desista, mas insista. Insista mesmo, lute mesmo, se esforce. Sabe esses peixes que estão aí ao seu lado? Pois bem, são esses peixes que Deus colocou para você pescar. Sim, são seus familiares, são aqueles que estão ao seu lado. Pode ser o teu pai, pode ser tua mãe, pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa. Enfim, Deus quer usar você. Deus quer usar você lá fora? Sim, mas antes de você pensar em ir lá fora, pensa nos de dentro primeiro. Pensa na tua casa primeiro. Não deixe que Satanás venha fazer o que queira na tua casa, não. Então, ore mesmo, se esforce mesmo. Vamos lá, vamos correr atrás dos primeiros peixes. Vamos correr atrás das almas, das pessoas que nós tanto amamos. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos usar da maneira, do jeito que Ele quer usar. Amém? A quarta anotação que eu fiz foi então exatamente essa daqui. É que todos os pescadores sempre devem estar bastante atentos para passar pelas grandes ondas que virão. O que são as ondas? Eu quero informar a todos que as ondas, uma linguagem espiritual, significa momentos de guerra, momentos de batalha, momentos de luta. Eu sei que muitos não gostam desse assunto, mas eu tenho que falar a verdade. A verdade é que quando muitos de nós viemos para a presença de Deus, muitas das vezes nós pensamos, nós imaginamos o seguinte, que a nossa vida só vai ter coisas boas, só vai ter coisas suaves. Mas não é bem assim. O próprio Cristo disse que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós teríamos aflições, nós iríamos passar por aflições, nós iríamos passar por momentos de dificuldade. O próprio Cristo, quando esteve aqui na terra, ele passou pelo momento de dificuldade, pelo momento de provação. Aí eu vou dizer uma coisa para você.
Se Jesus, que é Jesus, passou pelo momento da provação, passou pelo tempo da provação, você acha que nós, como seres humanos, também não iremos passar por adversidades aqui na Terra? Claro que vamos, mas nós temos que entender o seguinte, que quando as ondas atingirem o nosso barco, você não deve se desesperar. Por quê? Porque Jesus, ele está nesse barco. Jesus está no centro. Jesus, ele está no controle da sua vida. Por mais que as ondas te atingem, você não deve temer a nada, porque Jesus está com você. E uma coisa você tem que também entender, é que toda provação, ela é passageira. Todo momento de dificuldade, ele é passageiro. E a dificuldade muitas das vezes vem na nossa vida para nos deixar mais fortes, para nos deixar mais experientes, porque lá na frente, o próprio Deus em pessoa vai colocar outros tipos de pessoas que estejam passando por dificuldades. E aí então você vai ter experiência suficiente para falar com essa pessoa, para ajudar essa pessoa a passar pelo momento de dificuldade também. E assim o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser engrandecido e exaltado por sobre toda a terra através de sua vida. Então agora nesse exato momento eu quero partir para a conclusão da ministração nesse momento. Eu quero falar agora da última anotação que eu acabei fazendo. E a quinta observação, ou a quinta anotação que eu pude fazer aqui, é exatamente essa. É que, infelizmente, muitos cristãos têm pulado fora do barco. Qual é o significado espiritual dessa expressão? Bom, isso significa dizer que, em meio à dificuldade, em meio à adversidade, mesmo com Jesus Cristo estando dentro do barco, existem muitos cristãos que infelizmente não aguentam e deixam a presença de Deus, acabam pulando para fora do barco. E quantas pessoas hoje estão nessa situação? Quantas pessoas hoje que você conhece que estão passando por esse momento? Uma hora pregavam, uma hora ministravam, uma hora louvavam, e agora por conta das guerras, e agora por conta das provações desta vida, agora já não fazem mais o que faziam antes. Quantas pessoas hoje a gente vê afastada aí da presença de Deus, não é? E eu digo para você uma coisa em particular. Ver uma pessoa afastada da presença de Deus é uma das coisas mais tristes que tem. Mas eu vou dizer algo aqui. Talvez você está me assistindo e hoje você se encontra afastado da presença do Senhor. Talvez Satanás usou alguém e esse alguém falou uma coisa para você e essa coisa desceu para o teu coração, entristeceu você e machucou você. E por conta disso você decidiu se afastar da presença do Senhor. Você decidiu se afastar da presença do Mestre. Você decidiu pular fora do barco. Agora estou falando exatamente com você que pode estar passando por essa situação, que pode estar vivenciando essa situação. Humildemente, então, deixa eu falar para você aqui uma coisa bastante importante, bastante essencial. Ainda dá tempo de você voltar. Nem tudo está perdido para você. E eu sei que muitas das vezes você pode até estar com medo dos apontares de dedo que poderão surgir, assim como surgiu, sabe, aquele episódio do filho pródigo. Sabe as promessas que um dia Deus te fez quando você estava firme na presença dele? Pois bem, as promessas ainda continuam de pé. Aquilo que um dia Deus falou para você continua de pé. E querendo Satanás ou não, aquilo que um dia Deus te prometeu, ele vai cumprir. E através da sua vida, o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré será engrandecido e glorificado. Então, pense um pouco, volte para os caminhos de Deus, se esse é o teu caso, se você pulou para fora do barco. Sabe, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. O próprio Cristo disse que todo aquele que se aproximar dele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Então, Cristo não vai te lançar fora. Porém, agora eu me despeço de você. Agora eu gostaria que você ficasse com o meu beijo, com o meu abraço e com a presença de Deus. Mas, antes de ir embora, vamos fazer um trato? Vamos fazer assim? Eu oro por você e você ora por mim. E até a próxima oportunidade, se assim Ele me permitir. Amém? Tchau!